Shalom, boa tarde, graça e paz. Aqui é o Bispo Jorge Andrade, que está trazendo uma aula sobre hermenêutica e exegese. Irmãos, entre os eruditos existem discussões sobre a similaridade correta ou concreta entre hermenêutica e exegese. Podemos descrever essa afirmação a partir de pelo menos dois teóricos, onde existe certa divergência sobre essa questão, sobre se a hermenêutica é similar ou não à exegese. De acordo com o Dr. D. A. Carson, PhD, pela Universidade de Cambridge, que atualmente exerce a função de professor titular no Novo Testamento no Trinity Evangelical Divinity School, e descreve que seu livro, inclusive um dos mais requisitados na área, a exegese e suas falácias, todo o trabalho de interpretação é exegese. Portanto, para Carson, a diferença entre uma coisa e outra será sempre abstrata. Em contrapartida, o Dr. Gordon D. Douglas Stuart, em uma grande obra publicada com o título Entende o que lês, o nome do livro dele, Entende o que lês, fazem uma diferenciação entre a exegese e a hermenêutica. De acordo com os doutores citados acima, exegese diz respeito ao resgate do significado do texto para os leitores originais. E é evidente que usando as línguas originais, principalmente, e abrange todas as técnicas de análise histórico-crítico, gramatical, ao passo que a hermenêutica é a arte de aplicar, hoje ou em nossos dias, os princípios descobertos no determinado texto. Entendeu? Então, a exegese diz respeito ao resgate do significado do texto. O que é a exegese? Eu vou grifar aqui, ó. Exegese diz respeito ao resgate do significado do texto para os leitores originais. E é evidente que usando as línguas originais, principalmente o hebraico, o aramaico e o grego, e abrange também todas as técnicas de análise histórico, crítico, gramatical. Ao passo que, ó a diferença agora, a hermenêutica. Ao passo que a hermenêutica é a arte de aplicar, hoje ou em nossos dias, os princípios descobertos no determinado texto. Enquanto a hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação bíblica, a exegese indica o modo de arrancar para fora do texto o sentido de dentro. É tirar de dentro do texto o sentido real e aplicá-lo fora. É a disciplina que aplica métodos e técnicas que ajudam na compreensão do texto. Existe uma diferença, por exemplo, entre exegese e eisegese. Exegese é tirar de dentro do texto, dos originais, o sentido da palavra, seja do hebraico, aramaico ou grego. Agora, a eisegese é você colocar o teu raciocínio dentro do texto. É que nem os adventistas dizem que as duas testemunhas lá de Apocalipse 11 é o Antigo e o Novo Testamento. Outros dizem que é a igreja do Antigo e a igreja do Novo. Outros dizem que é o sumo sacerdote Josué e o rei Zorobabel. Isso aí é colocar o teu raciocínio dentro do texto. Isso aí é uma eisegese. Agora, a exegese bíblica é você entender no sentido literal, alegórico e figurado. Quando é alegórico, é alegórico. Quando é figurado, é figurado. Quando é tipologia, é tipologia. E quando é literal, é literal. Entendeu? Continuando aqui o estudo sobre agora a hermenêutica. Levando em consideração as diferenças técnicas apresentadas pelos teóricos acima, levamos em consideração que o ponto de vista etimológico, hermenêutica e exegese são sinônimos, ou no mínimo, bem paralelos. Contudo, hoje alguns teóricos e especialistas costumam fazer a seguinte diferença:
Hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação bíblica que permite descobrir e aplicar o verdadeiro sentido do texto, enquanto a exegese é a arte de aplicar essas normas, ou, em outras palavras, a exegese seria a prática da hermenêutica, sempre lembrando da complexidade acentuada nos termos técnicos. Agora veja aí 4 tipos de exegese. Primeiro, entre os judeus, tinha os palestínicos, alexandrinos, caraitas. Então, os 4 tipos de exegese entre os judeus, né, que eram os palestínicos, alexandrinos e caraitas. Segundo, 4 tipos, né? O segundo tipo de exegese, no tempo de Jesus, tinha o sentido literal, né? Interpretação simples que era aceita e compreendida por todos, não havendo discussão a seu respeito, o sentido literal. Aí tinha um sentido no tempo de Jesus ainda, midrash, interpretação bastante fantasiosa, em que se achava que todo o texto, frase, letra, acento, etc., era inspirado e continha revelações místicas, perdendo a visão do verdadeiro sentido do texto. Essa é a mais fantasiosa. E tinha também o Pesher, no tempo de Jesus. O que é esse Pesher? Incluía significação escatológica, a interpretação midrástica, relacionando o fenômeno do presente a uma profecia do passado. E tinha também ainda, no segundo ponto de exegese, alegórica. Acreditava que o sentido alegórico da interpretação bíblica era mais maduro do que o sentido literal. É um grande equívoco, né? Aí tinha o terceiro tipo na igreja cristã, período patrístico. No período patrístico, irmãos, a exegese bíblica, tinha a escola de Alexandria, a escola de Antioquia e a escola ocidental. E tinha o período medieval. E tinha o período da Reforma, o período confessional, período histórico-crítico e o período moderno. É muito profundo isso, eu só vou estar passando aqui os principais que são mais necessários para vocês, né, que eu falei ali, a exegese no tempo de Jesus, que é o segundo ponto. Princípios básicos de exegese. Princípios básicos de exegese. Listaremos abaixo os princípios fundamentais para fazer a exegese. Ou para você fazer uma boa exegese, o que é necessário? Princípios básicos para uma boa exegese. Princípio da unidade. Primeiro princípio. Princípio da unidade escriturística. Os princípios básicos da exegese. O primeiro princípio, princípios da unidade escriturística. O que seria isso aí? Sob a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia. Resumindo, não há contradições nos textos sagrados. Então, esse é o primeiro princípio básico de exegese. Princípio da unidade escriturística. Marque bem isso aí. Primeiro princípio básico de exegese. Princípio da unidade escriturística. Sob a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia. Resumindo, não há contradições nos textos sagrados. Entenda também que a revelação é progressiva. Coisas que você não tem muita luz no Antigo, como que você entende o Antigo Testamento? À luz do Novo Testamento. Coisas que não eram muito bem compreendidas no Antigo, ela vai sendo desenrolada no decorrer das profecias e se torna claro no Novo. Então, como que eu entendo o Antigo? À luz do Novo. Qual que é a espinha dorsal da Bíblia? Jesus Cristo. Segundo princípio básico de exegese. Aprender a ler cuidadosamente o texto. O primeiro eu falei, né? Princípios da unidade escriturística. Sob a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia.
Resumindo, não há contradições nos textos sagrados. Esse é o primeiro princípio básico de exegese. O segundo princípio, irmãos, é aprender a ler cuidadosamente o texto, ter atenção com as vírgulas, pontos finais, parágrafos, pontos de exclamação, interrogação, dois pontos e ponto e vírgula. Esse é o segundo ponto. Terceiro, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse princípio vem da Reforma Protestante. O sentido mais claro e mais fácil de uma passagem explica outra com um sentido mais difícil e mais obscuro. Por exemplo, a pinotisa de Endor lá, que o rei Saul foi consultar aquela feiticeira. Se você lê ali, fala, nossa, mas foi Samuel que subiu. Né? A primeira leitura do observador, você vai ter essa conclusão. Mas aí você vai para as partes, ali está meio obscuro para você. Mas aí você vai lá para, se eu não me engano, Deuteronômio 18, que Deus fala para não consultar necromante, né? Nem os agoreiros, nem os feiticeiros. E também lá em Hebreus 9:27, o homem está designado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Lá em Jó 7:9, os que descem à sepultura jamais tornarão a sair dela. Então você vai ver que aquilo ali não tem sentido. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse princípio vem da Reforma Protestante. O sentido mais claro e mais fácil de uma passagem explica outra com um sentido mais difícil e mais obscuro. O quarto princípio básico de exegese: jamais esquecer a regra áurea da interpretação, chamada por Orígenes de analogia da fé. O texto deve ser interpretado por meio do conjunto das Escrituras, nunca por meio de textos isolados. O texto deve ser interpretado por meio do conjunto das Escrituras e nunca por meio de textos isolados. O que tem de, abre aspas aí, que dizem que são escritores, pastores, né, se acham eruditos na Bíblia aí, que pegam textos isolados e tentam formar doutrina, irmão. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Quinto, sempre ter em vista o contexto. O quinto ponto da exegese: sempre ter em vista o contexto. Ler o que está antes e o que vem depois para concluir aquilo que o autor tinha em mente. Sexto, primeiro, procurar-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que esse é figurativo. Sétimo, ler o texto em todas as traduções mais verossímeis. Ler os textos em todas as traduções mais verossímeis. Não pegue uma tradução só de Bíblia, irmãos. Se você tiver acesso aos originais, ao hebraico, ao aramaico, ao grego, se você tiver uma Bíblia NVI, uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia King James, veja em todas as traduções. É que nem eu entrei num debate com o irmão sobre esse negócio, a alma morre ou não morre, e eu mostrei que a palavra alma é polissêmica, que a alma não morre, e procurei nas traduções NVI, procurei nos originais, e cheguei à conclusão, mas ele parece que só tinha uma versão de Bíblia. Isso é perigoso, tá entendendo? Ler os textos em todas as traduções mais verossímeis. Oitavo princípio de exegese: o trabalho de interpretação é científico e espiritual, por isso deve ser feito com incisão de ânimo e tentando-se depreender de qualquer preconceito. Tá entendendo? O trabalho de interpretação é científico e espiritual, por isso deve ser feito com isenção de ânimo e tentando se desprender de qualquer preconceito. E muita oração, né? A Bíblia é espiritual, então depende do Espírito Santo, tem que ter muita oração, muita iluminação do Espírito Santo, para você ter uma compreensão exata da palavra de Deus. Nono princípio de exegese: fazer algumas perguntas relacionadas com passagens para chegar a conclusão circunstanciais.
Por exemplo, quem escreveu? Segundo, quando e onde foi escrito? Terceiro, qual o tema ou razão principal do escritor? A quem se dirigiu o escritor? Décimo, feita a exegese e seu resultado obtido contrair os princípios fundamentais da Bíblia, ele deve ser colocado de lado. Entendeu? Qual a relação entre a exegese e a hermenêutica? Como podemos definir a exegese bíblica? Qual a importância da exegese bíblica? Após esse estudo, eu quero que você responda para você mesmo. Qual a relação entre a exegese e a hermenêutica? Como podemos definir a exegese bíblica? E qual a importância da exegese? Entendeu, amados? Outra coisa interessante aqui que eu quero passar para vocês, entenda assim, só para recapitular, que exegese, ó, vou voltar até aqui, ó. Exegese, o termo exegese é proveniente de dois termos gregos, ek e ekis. No termo técnico em foco, primeiro temos a preposição acima listada. Então, exegese é tirar de dentro do texto, extrair dos originais. Agora, a exegese é você colocar o teu raciocínio dentro do texto, indicando que a exegese é ao contrário da exegese, que tem por objetivo tirar do texto tudo aquilo que ele quer dizer, e tem por finalidade de colocar coisas dentro do texto. Então isso aí é exegese, é você colocar coisas dentro do texto. É forçar a Bíblia a dizer o que a Bíblia não diz. Isso aí é exegese. Agora, a exegese é você extrair dos originais o que realmente o texto quer dizer. Vamos ver ainda se vai dar tempo. Eu quero falar um pouquinho também sobre exegese e figuras de retórica. Por exemplo, tipos, a semântica, tropos, metáfora, metomínia, hipérbole, parábola. Talvez não vai dar tempo, irmão. Sinédoque, ironia, alegoria, enigma, fábula, tipo. Eu quero estar passando isso para vocês, mas eu acho que não vai dar tempo, eu vou pôr no outro vídeo isso aí. Tá bom? Eu sou o Bispo Jorge Andrade, eu quero estar encerrando esse vídeo aí. E desejo que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês e que seja para edificação espiritual dos irmãos. Amém? Eu sou o pastor e fundador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Restaurando Vidas, localizada no bairro São Dimas, na rua Francisco Tanner, número 412. Eu sou o diretor do curso básico de teologia, CETADEB, do básico, do médio e do bacharelado. Futuramente nós vamos ter uma aula, um núcleo ali, uma turma do mestrado em teologia à distância, mas será ali a sala também para quem quiser fazer aula presencial. Amém, irmãos? Você que tem interesse de estudar teologia, aprender mais a palavra de Deus, estamos à disposição. Meu telefone aí, vou deixar, é o 9791-5195. A nossa igreja não é uma igreja difícil de localizar, como eu falei para vocês, no bairro São Dimas, na rua Francisco Tanner, número 412. Temos culto ali quarta-feira, sábado e domingo. E eu sou o Bispo Jorge Andrade, vos desejo saúde e paz. E no próximo estudo eu vou estar explicando sobre parábola, metáfora, alegoria. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.